Muito bem, irmãos. Prazer muito grande de chegar aqui mais uma vez nesta igreja. E mais um convite, mais uma vez o pastor Meneghite nos convidando. Edmilson está se tornando um grande amigo nosso, já há muito tempo. E essa semana estivemos orando pela sua sogra, a mãe da Caira, que está hospitalizada, e Deus está ouvindo as súplicas do povo, e Deus está dando melhoras para ela. Vamos continuar orando pela dona Maria Edir. Meus amados irmãos, eu passei lá para o pessoal da mídia, eu chamo de midianitas, o pessoal da mídia, eu mandei para eles lá e tem, exatamente, é outro, esse foi pregado hoje de manhã. Poderia pregar isso aqui da tal maneira também, mas é outro. Agradecendo muito, esse ano já estivemos lá em Itapiriti, que bom que eu pude rever a congregação lá em Itapiriti, e estou vendo vários irmãos aqui de lá, de Itapiriti, né, que estão aí, parece que veio uma Kombi, veio uma van com o pessoal de lá, não é? E a congregação está crescendo, está avançando, isso é muito bom, não é? É ótimo isso aí, que bom. Então, esse é o título da palavra desta noite, o rumo aos 200 anos, ou a volta de Jesus, não é? Porque 200 anos, ou a volta de Jesus, se ele voltar antes, então não tem 200 anos. Então, essas palavras introdutórias, meus amados irmãos, é para lembrar, não é, que aqui foi o meu primeiro amor. Eu vim aqui para aprender, eu queria uma congregação pequenininha para eu começar a pregar. Eu tinha 23 anos quando comecei aqui, igual mesmo o pastor Edmilson também. Mas aí me deram essa igreja com 48 anos. Gente, que difícil, como vai ser isso? Mas Deus foi abençoando, eu fui aprendendo, e fui aprendendo com os irmãos, e graças a Deus, comemoramos os 50 anos, não é? 2 anos depois que eu estava aqui, e 50 anos passaram. E aí, o ano passado, também tive o privilégio de pregar aqui no centenário da igreja, no cinquentenário e no centenário. Agora, nos 200 anos, como é que vai ser? 200 anos, eu acho que é o Dom, que o menininho que está aqui, que eu perguntei o nome, Dom. Ele está com quantos meses? 11 meses. O Dom poderá estar celebrando os 200 anos. Eu acho que apenas o Dom e mais alguns outros dons aí, não é? Poderá celebrar os 200 anos, não é? Minha esposa disse assim, não vai levar história triste para o pessoal, não. Mas nós não estaremos aqui, a maioria de nós não estaremos aqui, estaremos na glória. Mas, meus amados irmãos, em 24 de julho, não é isso? 24 de julho de 1927, aquele pessoal que organizou a igreja podia imaginar que a igreja ia chegar a 100 anos? Não, eles não imaginavam que a igreja ia chegar a 100 anos, mas a igreja chegou a 100 anos. Então, há 101 anos passados, os nossos irmãos daquela época não podiam imaginar isso. Esta igreja ultrapassando o centenário. E hoje, pregando aqui, eu estou pregando, presta atenção, no primeiro aniversário do início do 2º século desta igreja, que irá completar, se Jesus não voltar antes, em julho de 2124. E o Dom talvez esteja aqui, tomara que ele esteja aqui com saúde, bem velhinho, comemorando os 200 anos dessa igreja. E eu falei com o pastor Edmilson ali, eu acho que os irmãos vão passar de 200, porque a igreja, primeira igreja de Cachoeira de Macacu, está fazendo uma coisa maravilhosa. Vocês estão enfrentando muito bem o desafio das igrejas, ou da igreja, de um modo geral, do 3º milênio, que nós estamos no 3º milênio. Nós estamos caminhando para o ano 3000.
Já estamos no terceiro milênio. E os irmãos estão trabalhando uma coisa muito importante, que é trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, com jovens, com meia-idade e assim por diante, trabalhando com todos. Eu tenho visto igrejas só de pessoas idosas, e tenho visto igrejas só de jovens. Então é preciso trabalhar com todos, é um grande desafio, ter uma liturgia própria para todos, não é? E ter firmeza, não é? Para continuar firmes no Senhor. Então, eu digo, esta igreja de Cristo, a igreja de Cristo é coluna e o que mais? Firmeza da verdade, coluna e esteio da verdade, coluna e firmeza da verdade. Se Jesus não voltar antes, meus irmãos, esta igreja estará aqui, talvez com um templo ainda maior, em algum lugar aqui. Mas quem estará aqui? Eu creio que eu já preguei sobre esse tema há algum tempo aqui, não sei se preguei aqui, sobre a corrida de revezamento. Nós estamos, meus irmãos, numa corrida de revezamento. E hoje eu estava anotando os nomes aqui, Isaac, Daniel, João Lucas, Mayra, Clara, Eloá, Retiane, Roseli, Ismael. É o que? É o revezamento. Nós estamos numa corrida de revezamento. E como é que é uma corrida de revezamento de bastão? Os atletas estão correndo e estão passando o bastão um para o outro. O que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Eu não sei se a mídia tem condição de colocar naquela foto dos atletas correndo. Se tiver, não tiver problema. Então, meus amados irmãos, o bastão, irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho que em 1924, 27 de julho de 1924, começou aqui esta igreja. E o bastão vai se revezando, vai passando, veja só, eles vão passando um para o outro. O bastão não pode cair. Teve há um tempo atrás aí que o bastão caiu numa corrida dessa, eles foram desqualificados. O bastão não pode cair. O Evangelho precisa ser passado integralmente para os outros. Agora, para esses novos convertidos que foram batizados, explicar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para eles e ajudá-los a caminhar, para eles continuarem levando para outras gerações. Olha o Salmo 145, versículo 4. O que o Salmo 145, versículo 4 nos diz? Que esse Evangelho vai ser de geração em geração. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Então uma geração vai ensinando a outra, vai passando para a outra, é uma corrida de revezamento. Nós estamos numa corrida de revezamento. E vocês sabem que um atleta de alta performance, ele se prepara. Ele não prepara 2 horas por dia, não. Prepara 8, 10, 12 horas para poder vencer. Eles não podem perder. Eles têm que estar, ainda mais quando é coletivo, eles precisam caminhar, lutar juntos até o final.
Então, estou olhando, os irmãos estão lá na galeria, daqui eu estou vendo os irmãos estão lá no último banco, eu estou olhando para a carinha de vocês, os nossos diáconos lá, conectores que estão lá atrás, recepcionistas, não é? Olhando para vocês, olhando aqui para a igreja de Jesus, e essa igreja é vitoriosa e será vitoriosa, porque a igreja de Jesus, nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém, é isso que cremos, é isso que concordamos. Também o Salmo 45, 16 e 17, vamos ver o que nos diz esse Salmo 45, 16 e 17. Em lugar de teus pais, estarão teus filhos. Olha só, em lugar de teus pais, estarão teus filhos. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Então é uma corrida de revezamento. E diz mais a palavra de Deus: passando um para outro, passaremos de modo seguro e firme o bastão que recebemos para a próxima geração, e esta para a outra geração, e a outra para a outra geração, e assim por diante, meus amados irmãos. Passando o mesmo bastão, com coragem, com segurança. Essa geração, eu quero dizer, é uma geração abençoada, os irmãos são abençoados, recebam isso, os irmãos são abençoados, e Deus precisa de uma geração abençoada para continuar abençoando as outras gerações. Salmo 112, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, o homem e a mulher, que temem o Senhor, ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Amém? Então, irmãos, para os irmãos chegarem a 200 anos, precisam de uma geração abençoada e de outra geração abençoada, e assim por diante. Se você faz a conta, você vai ver que quarta e quinta gerações, já está chegando 2124, celebrando os 200 anos desta igreja. Meus amados irmãos, como passar esse bastão? O texto diz: deixando todo embaraço. Nós precisamos deixar, tem o pecado e tem o embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E a gente tem que deixar o embaraço também. Tem coisa que atrapalha a nossa vida cristã. Não é um pecado, mas atrapalha a nossa caminhada cristã. Então vamos deixar o embaraço e também deixar o pecado. O pecado, a Bíblia diz, de tão perto, que tão perto nos rodeia, está próximo, está sempre ao nosso lado, não é? E olhando firmemente para Jesus, não é olhar para ninguém, é olhar para Jesus. E mais, ensinando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Coisa maravilhosa é nós vermos, meus irmãos, a igreja caminhando e os nossos filhos seguindo e servindo ao Senhor também. Mas quem estará aqui? Aí eu fiquei lembrando nossos descendentes, nossos pósteros, os que vão suceder, até a quarta e quinta gerações, eles estarão comemorando 2124, 200 anos da primeira igreja de Cachoeira de Macacu. Aí eu fiquei pensando aí, quais são as famílias que vão estar aí, não é? São suas famílias, são vocês, é a descendência de vocês. Meneghite, Melo, Pereira, não sei se tem Pereira aí? Tem Pereira? Então, Aires, tem Aires aí? Então, Serpa, foi batizado um Serpa hoje aqui, não é? Um Serpinha, foi batizado um Serpinha hoje aqui. Eu me lembro do José Serpa, tesoureiro, amigo, companheiro, sempre amável,
Mas eu não vou lembrar o nome de todas as famílias, não. Albino, Braga, Molina. Tem Molina aí? Vitoriano. Tem Vitoriano, não é? Amaral, Oliveira, Rosa, Silva, Torres, Florentino, Fraga. Chega. Mas você também. Eu não citei sua família, porque eu também não sei, né? Eu pedi uma colinha por aqui. Mas olha, você é abençoado e nós estamos contando com você. Você que está na galeria, a primeira igreja de Cachoeiras de Macacu, e Deus está contando com você. E essa juventude bonita que cantou e fez aqui a coreografia, nós estamos contando com você e Deus está contando com vocês. Vocês continuarem de geração a geração, primeiro, a partir de agora, contando 2025, cada 25 anos vamos colocar aí uma geração, vai dar quarta ou quinta geração, na quinta, 2124, 200 anos da primeira igreja batista de Cachoeiras de Macacu. Meus amados irmãos, nós precisamos pensar no povo desta cidade, deste município, do estado, do Brasil e do mundo, o povo brasileiro. Essa mistura maravilhosa que se chama povo brasileiro, mistura de raça, de cor, de etnia, essa mistura maravilhosa composta de quê? Dos descendentes da Europa que para cá vieram, os negros da África para cá vieram, os povos originários que nós chamamos de índios, resultou esse povo maravilhoso chamado brasileiro, povo brasileiro, vocês, nós, brasileiros. E mais, não só apenas os brasileiros, mas muito mais especificamente os cachoeirenses. Eu pedi até uma foto da entrada, isso aí é o brasileiro, pedi até uma foto da entrada de Cachoeiras de Macacu. Eu pedi ao Cauã, mandou para mim, disse, estava numa trilha, não sei aonde, estava numa trilha, olha lá, estava numa trilha, mas não sei como é que ele mandou, mas mandou a foto, aí. Então temos que levar Jesus à fonte da água da vida, a essa cidade das águas cristalinas. Irmãos, eu moro lá em Niterói, mas eu só bebo água de Cachoeiras de Macacu. Bom, não sei muito se é daqui, mas está com o nome que é daqui. Eu estou confiando. É daqui mesmo? Aí eu peço lá, eu ligo para o Leandro, manda 2 galões. Cachoeiras de Macacu. Então, irmãos, vocês todos, eu vim, Deus começou a colocar essa palavra em mim, falou assim, fala para esse povo ficar firme. Hoje eu preguei lá de manhã, na 22 de novembro, já tinha aceitado o convite aqui, não podia dizer não lá, porque lá a senhora fez 90 anos, e orou muito pelas minhas filhas, orou muito por nós, me pediu para pregar, eu não podia deixar de ir, então preguei, graças a Deus me deram uma carona para ir até a rodoviária para vir, mas lá preguei sobre palmeira, o justo é a palmeira tamareira, que dá tâmara, palmeira, e é como o cedro do Líbano, resistente, firme, durável, estável. Vem vento, vem tempestade, está lá o cedro do Líbano, mais de 30, 40 metros de altura, aquela árvore linda, maravilhosa, madeira durável, madeira excelente. Nós precisamos de crentes assim, crentes tamareiras, que dão frutos e muitos frutos, e crentes que sejam cedros, madeira firme, durável, resistente. Não é crente que qualquer coisinha, estou chateado, estou triste da igreja, vou sair da igreja, não é? Não, firme, vem o vento até a tempestade e está firme lá, está firme. Meus amados irmãos, eu gostaria de agora esquecer, pode esquecer isso, tá? Você tem aí a Bíblia, coloca para mim aí a Bíblia,
livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 9, que aí eu vou agora caminhar, não vou encerrar não, tá? Vou caminhar para encerrar. Romanos, capítulo 9. Que bom. Vamos ler juntos? Todo mundo, vamos lá? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Esse é o versículo 1. O apóstolo Paulo começa dizendo isso, depois dele falar no capítulo 8, sobre a segurança da vida cristã e tudo, agora ele está dizendo e começa. Isso acabou ficando no capítulo 9, dizendo que ele não mente, que ele diz a verdade, e que o Espírito Santo é testemunha do que o que ele vai falar é verdade. Eu fiquei pensando, por que o apóstolo Paulo começa de maneira tão dramática? Eu não minto, eu digo a verdade. O Espírito Santo é testemunha na minha consciência do que o que eu vou falar é verdade. Eu fiquei, por que, Paulo? O que você está, o que está te preocupando? Por que você diz isso, que você está falando a verdade? Versículo 2. Vamos ver o versículo 2? Estão escrevendo ainda, mas vai sair. Vamos ler juntos? Vamos lá? Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha, o apóstolo Paulo disse que ele tinha dor no seu coração, uma contínua tristeza no seu coração. Mas por que, Paulo, que você está triste? Por que você tem esse nó na garganta, vontade de chorar? Por que você está tão triste? Por que você diz que tem tristeza, uma tristeza constante, contínua no seu coração? Por que, Paulo? Versículo 3 vai responder. Vamos lá? Vamos ler juntos? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está dizendo, eu preferia ser separado de Cristo. Eu preferia estar longe de Cristo. Mas Paulo, você dizer uma coisa dessa, preferia estar separado de Cristo, ser um anátema, que quer dizer amaldiçoado. Ele diz, eu preferia, eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor aos meus irmãos, por amor aos meus compatriotas, por amor à minha família. E agora estou falando a vocês, tem pessoas aqui que foram batizadas, talvez tem parentes aqui dos que foram batizados que ainda não tem Jesus no coração ainda, não aceitou a Cristo como Salvador. E Paulo estava dizendo, eu tenho uma grande tristeza no meu coração, eu tenho uma dor contínua no meu coração, porque eu preferia estar separado de Cristo, e não os meus parentes, não israelitas. Não israelitas. E por que não israelitas? Versículos 4 e 5. Vamos ler juntos? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, e mais. Versículo 5. Dos quais são os patriarcas, os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ele queria dizer, os meus compatriotas, os meus parentes, os meus irmãos, meus parentes, poderiam estar no reino, mas não estão. E deles, dessa parentada, desse povo é que veio a lei, a palavra. É desse povo que veio até o próprio Cristo, descendente dos judeus. Ele diz, o próprio Cristo proveio deles, desse povo. Mas esse povo está longe. Eu preferia estar longe e não meu povo.
Aí fiquei lembrando de Moisés. Moisés também, ele orou um dia a Deus dizendo: Senhor, perdoa esse povo, ou risca meu nome do livro da vida. Também coisa muito séria que Moisés falou, coisa que nós não podemos falar, mas está na Bíblia. Perdoa esse povo. Era o amor que Moisés tinha pelo povo, carregava pelo deserto. E Paulo, o apóstolo Paulo, era o amor que ele possuía pelo seu povo, pelos judeus que estavam longe do Evangelho. Aí eu sempre me lembro daquele hino: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. Há muita gente que está perto do reino, mas ainda está sem salvação. Os pais são crentes, os avós são crentes, mas ele ainda está fora. Ele ainda está esperando alguma coisa. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fui pastor na 22 de novembro durante muitos anos, e 15 dias atrás, fui comemorar o aniversário de 89 anos de um irmão, e aí vi uma jovem, ela era uma jovem lá na igreja, como aquelas que estavam aqui fazendo aquela coreografia. E no pátio, passando por ela, Thaís, o nome dela, eu falei assim: Thaís, há muitos anos isso, Thaís, eu preciso cuidar da sua alma, Thaís. Eu estou preocupado com a sua alma, porque Thaís assistiu o culto, ia na igreja, gostava de estar na igreja, mas ainda não havia entregado seu coração a Cristo. Passado algum tempo, eu deixei a igreja, fui fazer outra coisa, e ela disse, encontramos com ela nesse aniversário de 89 anos do irmão, são umas 2 ou 3 semanas atrás. Ela está na igreja, convertida, disse: pastor, eu fui para casa com aquela coisa na cabeça. O senhor falou: Thaís, eu tenho que cuidar da sua alma, Thaís. Eu estou preocupado com a sua alma, Thaís, porque você frequenta a igreja, mas você ainda não deu um passo para Jesus, Thaís. Ela disse que foi com aquilo na cabeça. Aí me apresentou os filhos, está firme na igreja, graças a Deus. Quantos de vocês têm parentes que ainda não são crentes, não é? Quantos? Eu ainda dava aula no seminário e o pastor, acho até que já contei isso aqui, o pastor Davi Gomes, naquela época, foi pregar na capela do seminário e ele pediu para as pessoas levantarem. Perguntou a todos que estavam: quem aqui tem parentes ainda não convertidos? E muitos levantaram suas mãos. Primeiro ele pediu para a gente cantar o estribilho do hino 112. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Vamos experimentar, cantar só um pedacinho? Vamos lá? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Aí o pastor Davi disse: irmãos, vamos parar por aqui. E ele perguntou, e eu vou perguntar a vocês: quantos estão aqui, que estão aqui nesta noite, que tem um parente ainda não convertido? Levanta a mão. Olha, tem pelo menos um parente não convertido. Olha só. Então, o pastor Davi Gomes disse naquele dia: irmãos, nós estamos cantando vencendo vem Jesus, e uma multidão levantando as mãos, dizendo que tem parentes ainda não convertidos. Talvez devêssemos cantar: não, Senhor Jesus, espera um pouco. Espera um pouco, não vem agora, mas Jesus está vindo. Às vezes alguém está dizendo: Jesus já está na curva. A pandemia, meus amados irmãos, nunca nós vimos tantos sinais da volta de Jesus, nunca vimos. Você se lembra da pandemia, 2019, 2020, como foi? Isso é cumprimento, nós estamos vendo todos os cumprimentos da palavra de Deus. As guerras, as carnificinas, os ódios,
a violência, tudo. Pais contra filhos, filhos contra pai. Ontem disseram na televisão, um jovem matou a mãe, outro também. Então, você está vendo isso? Isso é profecia da palavra de Deus cumprindo. Então, meu prezado irmão, meu amigo que está aqui nesta noite, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Queria agora que nós inclinássemos a cabeça e orássemos. E eu quero convidar você a você entregar o seu coração a Jesus nesta noite. Não é para ser membro dessa igreja, não. Não é para ser membro de outra igreja, não. É você entregar sua vida a Jesus. Abaixe sua cabeça onde você está e ore. Ore, faça uma oração simples. Diga nesta oração: Jesus, desculpa pelos meus pecados, perdoa todos os meus pecados, limpa meu coração e me dá força para eu continuar firme, caminhando, olhando só para Jesus, para continuar de geração em geração, levando o Evangelho até o fim. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Jesus está ouvindo a sua oração. Onde você está? Ele está ouvindo a sua oração. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar e com o seu coração você crer, você será salvo. Então você confessa, fala aí com Jesus. Não precisa falar para mim, fala para Jesus numa oração: Jesus, perdoa os meus pecados, limpa meu coração. O sangue precioso do Senhor foi vertido na cruz por mim também. Eu não mereço, mas o Senhor morreu por mim. Eu quero, Senhor, no meu coração. Entra na minha vida, no meu coração, Jesus. Eu entrego o volante da minha vida. O Senhor vai dirigir minha vida. Faz isso, Jesus, agora. Me ajuda, Jesus. Eu te recebo agora. Eu recebo o perdão do Senhor. Eu recebo a graça do Senhor, que o Senhor é bom. O Senhor morreu por todos que creem. Eu quero ser filho do Senhor, não quero ser criatura. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero ser filho do Senhor, para chamar o Senhor de Pai, com toda a legalidade, dizer Pai. Só pode chamar Deus de Pai aquele que se tornou filho, crendo em Cristo. Onde você está, você ora. E eu quero orar por você também. Toda a igreja está orando, todas as cabeças baixas, todos nós oramos. Eu quero pedir para que você levante a sua mão bem alto, dizendo: eu orei aqui. Pode levantar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todos que oraram, fizeram essa oração, entrega da sua vida a Jesus. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Lá na galeria também, eu não vi. Deus abençoe. Você está entregando sua vida a Jesus. Que bom. Você está orando, pedindo perdão ao Senhor para escrever seu nome no livro da vida. Isto é maravilhoso. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pagou. Só há um nome. O nome é Jesus. Não existe outro nome. Você se agarra com Jesus, você se prende com Jesus. Você ama Jesus e Ele vai caminhar junto com você. Agora eu vou pedir a congregação para ficar em pé. E eu vou pedir a todos que levantaram suas mãos para vir até aqui à frente, que eu quero orar com vocês. Saia do seu lugar e venha, que eu quero orar com vocês. E a igreja pode aplaudir
a Deus todos aqueles que estiverem vindo aqui. Venham até a frente, saiam dos seus lugares, venham até aqui. Saiam da sua frente, venham até aqui para a gente orar com você. Venham todos, saiam dos seus lugares. Vamos aplaudir o Senhor, porque vidas estão vindo a Jesus. Lá da galeria sai também, vem descendo, pede licença e vem aqui. Quero orar por vocês. Você também está afastado da igreja por qualquer razão, é uma pródiga, é um pródigo, venha também. Venha também. Agora em que nós estamos já vendo quase a volta de Jesus, você não pode ficar fora da igreja. Volte para o Senhor agora. Quanto é tempo para servir a Deus, para dar continuação de geração em geração. Saia do seu lugar com coragem. Deus abençoe, vem, continua a igreja aplaudindo a Deus, aqueles que estão vindo aqui, aqueles que estão vindo entregando suas vidas. Aplaudam a Deus, aplaudam o Senhor, para aqueles que estão se reconciliando. Venham, podem vir. Peça, vem com alguém que possa te ajudar a vir. Deus abençoe, vem, continua vindo. Mas eu queria chamar mais pessoas, eu queria chamar você que talvez esteja pensando assim: ah, pastor Jailton, eu estou ficando meio desanimado, é muito difícil seguir a Cristo. Venham, pode vir minha irmã, pode vir. É muito difícil seguir a Cristo, às vezes eu estou meio desanimado, às vezes eu não estou lendo a Bíblia mais. Venha também, sai do seu lugar e vem. Você quer que a gente ore para Deus reforçar a sua vida espiritual? Venha também, sai do seu lugar e venha. Desçam e venham. Venham reforçar a sua vida. Vamos orar, pedir a Deus: Deus, me dá mais fé, Senhor, me ajuda. Deus abençoe mais um. Vamos aplaudir ao Senhor pelas almas que estão vindo, reforçando a sua vida, pedindo oração para Deus reforçar, perdoar, você voltar ao caminho. Venham também, chegam bem aqui à minha frente, por favor, venham para cá, aqui à frente, tragam para cá, por favor, me ajudem. Isso, continua aplaudindo ao Senhor, mais pessoas estão vindo. Vamos adorar ao Senhor, aplaudir a Deus, porque Deus está fazendo essa obra. Meus amados irmãos, os tempos estão passando. Quem estará aqui daqui a 10 anos? Não sabemos. Vocês todos estarão, eu espero que todos estejamos lá. Mas continuando, 10, 20, 30, 40, 50, não é? Essa igreja precisa continuar. Deus abençoe os amados irmãos. Olha, eu vou me ajoelhar aqui. Se você pode se ajoelhar aí também. Quando a gente está ajoelhado, a gente está se humilhando diante de Deus. Se você pode ajoelhar, vamos ajoelhar. E nós vamos orar. Se você não pode ajoelhar, não tem problema, pode ficar em pé. Mas de joelho nós nos humilhamos diante de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, ó Deus, nós te damos graças ao Senhor por esta noite maravilhosa. Vimos os batismos dos nossos novos irmãos. Ó Deus, todos eles, seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e Jesus Cristo pagou por eles o preço da redenção, pagou seus pecados. Ó Deus, aqui está um grupo, aqui estão amados irmãos, amigos, que estão nessa noite aqui dizendo também: eu quero Cristo no meu coração, eu quero caminhar firme com Jesus, eu quero que Ele perdoe os meus pecados, eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus, anota esses nomes no livro da vida com o sangue de Jesus Cristo, com tinta vermelha do sangue de Cristo, Senhor. Perdoa esses pecados, ó Deus. Dê a eles, ó Deus, a certeza da vida eterna, porque a Tua palavra diz que, Jesus disse: em verdade te digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ó Deus, porque Jesus já pagou por eles. Ó Deus, guarda-os, ó Deus, na caminhada cristã, e abençoa a esta igreja para que ela cuide, como cuidaram daqueles que foram batizados, cuide desses aqui também, Senhor Deus, que cada um tenha o seu discipulador para ajudar, ó Deus, a caminhada cristã. Fica conosco,
Continua abençoando, ó Deus, o pastor Edmilson e toda a igreja, primeiro de Cachoeiras de Macacu, sua diretoria, seus companheiros, ó Deus, de ministérios, líderes, os diáconos, ó Deus, os cooperadores, ó Deus, fica conosco, ouve nossa súplica, essas almas tão preciosas que estão aqui à frente, Senhor Deus, por todas elas o Senhor Jesus morreu na cruz. Ó Deus, que eles nunca se esqueçam disso, que eles venham somar aqui, ó Deus, junto aos jovens desta igreja, junto aos irmãos adultos, as irmãs, ó Deus, fazer um grande coro, ó Deus celestial. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os amados irmãos, aplaudam o Senhor Jesus Cristo. E cuidem dessas almas preciosas, que Deus é maravilhoso, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus ama vocês. Continue firmes, caminhando. Glórias ao Senhor.